Saudações rubro-negras flageniais. 5 desafios que BAP terá como novo presidente do Flamengo. O estádio do Flamengo. O advogado explica como impasse com a Naturgy pode atrasar obra. Mas antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial. Acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. Sem mais delongas, vamos à informação. 5 desafios que BAP terá como novo presidente do Flamengo. O Flamengo será presidido por Luiz Eduardo Batista, o BAP, nos próximos 3 anos, 2025 a 2027. Eleito esta semana, o novo presidente do Fla ainda não tomou posse, o que está marcado para a próxima quarta-feira, dia 18, mas já deu início ao processo dentro do clube. Aliás, esta nova diretoria já vem se movimentando nos bastidores e trabalhando nos planejamentos para a próxima temporada. Bom, vamos falar aqui dos 5 desafios. Primeiro, manter a saúde financeira do Flamengo. O Flamengo passou por uma grande reestruturação financeira nos últimos anos. BAP, aliás, fez parte dos grupos que ajudaram o rubro-negro carioca a se reerguer e a se tornar uma potência econômica para além das fronteiras do Brasil e da América do Sul. Uma das principais missões do novo presidente do Fla é manter o clube saudável financeiramente e, evidentemente, fazer com que o clube consiga cifras cada vez maiores. O Flamengo avançou no sonho de ter um estádio próprio neste ano, de 2024. A equipe comprou um terreno no Rio de Janeiro, superou burocracias e já até apresentou um projeto. A ansiedade pela casa própria, no entanto, não pode tirar o clube dos trilhos. Isso significa o quê, pessoal? O Flamengo comprou o terreno está lá, a gente já com data até para entrega, né, 2029, se eu não me engano. Porém, a situação financeira do Flamengo, com tudo que aconteceu esse ano, também, além da compra do terreno, não está tão boa assim, né? A gente tinha um caixa e esse caixa esvaziou-se com as contratações feitas, com a compra do terreno, né? Pela emergência aí, né? Com as lesões que a gente teve. E isso está preocupando sim o BAP, tá? Ele começou a tomar conhecimento dos balanços, né? Mais profundamente, e isso está preocupando ele sim. E isso era uma preocupação da gente também aqui no canal, tá? Mas acredito que nada de muito grave deve acontecer, só que a gente não pode esperar também contratações muito espetaculares para esse ano, mesmo porque a gente já antecipou essa janela com essas contratações que a gente teve que fazer forçadas por lesões, Pedro, Cebolinha, Vina, né? Essas contratações que a gente teve que fazer emergencialmente nessa temporada que se passou de 2024, né? Segundo problema aí, vamos dizer assim, que o BAP também vai ter que, né, solucionar. A nação deseja ter o estádio, mas não a qualquer custo. O mais querido já tem onde jogar e não precisa de loucuras para alcançar esse sonho. O novo mandatário do clube deve seguir por esta linha de pensamento. O Flamengo não tem de se endividar todo por este sonho. Ele pensa assim, pessoal, mas só que existe, né, um contrato assinado com a prefeitura que até 2029 esse estádio terá que ser entregue. Ele pode até atrasar um pouco aí no começo, aí, alguma coisa ou outra, mas no final das contas, como o Landim assinou esse contrato, né, ele vai ter que entregar até 2029. Terceiro desafio, né, para o BAP. O Flamengo quer ter um departamento de futebol profissional, ou seja, ter profissionais contratados e qualificados para comandar a pasta. O próprio BAP já falou sobre este interesse. É um caminho natural e não pode ser esquecido ao longo das próximas semanas. O rubro-negro precisa de um diretor que, entre outras inúmeras atividades, consiga tornar o time ainda mais competitivo e que saiba como lidar com o mercado.
né? Isso daí, pessoal, já está em andamento, né? O José Boto, né? O diretor internacional que o Flamengo deve estar trazendo aí, deve estar chegando aí para o Natal ou mais tardar aí para o começo de janeiro. A Sandra Rossi, do River Plate, né, a médica para assumir no lugar do Tanuri, também está na pauta, né? Essa daí eu acho que é mais difícil, né? Tem o JP também lá se eu não me engano é JP, mas é das categorias de base do Palmeiras, né? O coordenador das categorias de base do Palmeiras, também o Flamengo também já está fazendo uma proposta, também é outra pessoa difícil de vir, mas já está se mexendo para isso, né? Para ter um departamento, né, de futebol profissional e qualificado para o tamanho do Flamengo e não dirigentes amadores como foi nessa gestão passada. Quarto desafio para o BAP, substituto de Gabigol. Um dos grandes ídolos da história do Flamengo, Gabriel Barbosa, o Gabigol, vai buscar novos ares na próxima temporada. O contrato do atacante acaba no próximo dia 31 e não será renovado. A ausência do camisa 99 será sentida, né, pela nação e, portanto, a nova diretoria vai ter que agir. O clube tem Roger Guedes e outros nomes na mira. É uma escolha a ser tomada com cautela. Elenco competitivo, essa é a quinta, pessoal. Elenco competitivo para 2025. O elenco do Flamengo é um dos mais fortes da América do Sul, porém existe fragilidade. A equipe precisa de um novo goleador, lembrando que Pedro só volta no meio do ano que vem, de volante, de alternativa para o meio-campo e de peças para o sistema defensivo, incluindo um goleiro. A nova diretoria vai ter que encontrar soluções para ter um Fla pronto para os desafios que vão chegar em 2025. Pessoal, em relação a isso, eu sempre falei aqui que a gente tem que dar oportunidades aos meninos do Ninho, né? Chega de contratações exorbitantes, a gente já tem um time muito competitivo, então a gente tem que completar esse time com peças da base. Eu entendo que um centroavante realmente é importante ter, porque a gente vai precisar de mais um, porque o Pedro só volta no meio do ano, mas o resto das posições, não. Eu não acredito nisso, tá? Fazer contratações loucas aí, mesmo porque a gente já falou a respeito das finanças do Flamengo, que não é terra arrasada, mas porém o caixa que a gente tinha foi gasto nesse ano de 2024, tá? Estádio do Flamengo. O advogado explica como o impasse com a Naturgy pode atrasar a obra da validade do contrato. Crédito Mundo Rubro-Negro por Matheus Celani. A Justiça confirmou a validade do contrato de concessão da Naturgy para operar no terreno antigo gasômetro, onde o Flamengo planeja construir seu estádio. O edital do leilão especifica que a responsabilidade pela transferência das estruturas da Naturgy é do clube. Prazo de construção. O Flamengo tem até 2029, a gente já falou sobre isso, para concluir a construção de um estádio com capacidade mínima de 70 mil pessoas. No entanto, as negociações com a Naturgy podem inviabilizar esse prazo, né? Implicações jurídicas. O advogado Rodrigo Hollenberg destacou que a interrupção de serviços essenciais como o fornecimento de gás pode ser considerado uma violação de normas ao interesse público, o que poderia levar o Flamengo a buscar juridicamente a extensão do prazo. Operações da Naturgy. A Naturgy fornece gás para aproximadamente 400 mil consumidores na região, tornando essencial que a retirada das instalações ocorra sem interrupções no abastecimento. Tá? Custos da transferência, aí pega mais ainda para o Flamengo, tá, pessoal? O custo inicial estimado para a transferência das instalações foi de 250 milhões, reduzido posteriormente para cerca de 100 milhões, mas a prefeitura afirmou que o valor seria inferior a isso. A responsabilidade pelo pagamento é do Flamengo, tá? Do Flamengo, conforme estipulado no edital. Declarações do prefeito. O prefeito Eduardo Paes havia afirmado que a prefeitura arcaria com os custos da transferência, mas Hollenberg argumenta que isso não seria permitido pelo Ministério Público, devido à responsabilidade definida no edital.
Responsabilidade do presidente do Flamengo. A gente vai falar agora sobre o Landim, tá, pessoal? Hollenberg sugeriu que o presidente Rodolfo Landim pode ser responsável pessoalmente se não informar adequadamente o Conselho Deliberativo sobre os custos adicionais relacionados à transferência das estruturas da Naturgy. Pessoal, agora eu vou fazer minhas considerações finais aqui. Em resumo, a situação envolvendo o Flamengo e a Naturgy é bem complexa, pessoal. A Justiça confirmou que o contrato da Naturgy para operar no terreno do antigo gasômetro continua válido, o que significa que o Flamengo tem um desafio pela frente para conseguir construir seu estádio, sem interromper o fornecimento de gás para milhares de consumidores. O prazo para a obra é até 2029, a gente já falou aqui, mas as negociações com a Naturgy podem atrasar tudo. Além disso, a responsabilidade pelos custos da transferência das instalações é do clube, e isso pode gerar uma dor de cabeça financeira. O prefeito até fez promessas sobre arcar com os custos, mas isso não deve acontecer, já que o Ministério Público não permitiria. E para complicar ainda mais, se o presidente do Flamengo não comunicar bem essas questões ao Conselho, ele pode acabar sendo responsabilizado pessoalmente. Isso significa pagar, pessoal. O Landim pode pagar por essa transferência. No fim das contas, o Flamengo vai precisar de muita estratégia de negociação para resolver essa situação e garantir que seu novo estádio saia do papel sem deixar a cidade sem gás, tá, pessoal? E essas promessas de prefeito, a gente sabe como é que é. Ele acabou se elegendo também por facilitar um pouco, né, o edital e fazer um pouco de correria relacionado a isso, que o Landim queria se reeleger também, né? E acabou se reelegendo, o prefeito. E promessa de político a gente sabe como é que é, né? Isso deveria ter sido visto antes pela diretoria passada, né? Pela diretoria atual, né? Que o BAP só vai ser empossado dia 18. Então deveria ter sido visto isso, mas não houve. Então pode ser que a gente tenha que arcar aí com 100 a 250 milhões para essa transferência das tubulações de gás que passa pelo terreno do gasômetro. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo. E lembrem, o único rubro-negro que existe, meu querido, é o Flamengo. O resto é tudo vermelho e preto. E não se esqueça, para de bobeira, meu querido. Vai lá, se inscreve no canal, seja um Fla Genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras e até mais!